Bem, pessoal, a nossa disciplina de hoje é ciências. A semana passada nós aprendemos mais um pouco sobre a luz solar. Vocês fizeram, um desenho com o sol refletindo os seus raios sobre a sua casa, não é isso? Então, sabendo que o sol, a luz solar, ela é muito útil, para a vida na Terra. A maioria das plantas, elas precisam muito dessa luz solar para produzir o seu próprio alimento. A areia da praia, a água, o que acontece com esses elementos? Eles recebem calor, da luz solar e a sua temperatura aumenta mais rápido do que da água. Então, quando a areia recebe a temperatura solar, ela é aquecida e a sua temperatura é mais rápido do que a água. Ou seja, ela esquenta com mais facilidade. Alguns materiais também recebem essa luz solar. Nós falamos na aula passada que temos alguns materiais como a madeira, nós temos o ferro, o plástico. Esses materiais, eles recebem também essa luz solar. E elas são aquecidas de formas diferentes. Vejamos aqui o exemplo. Aqui eu tenho um objeto, e esse objeto, digamos que seja o metal, o ferro. Então, o metal, ele tem mais facilidade de receber a temperatura solar do que o plástico, certo? O metal, ele absorve o calor com mais rapidez do que o plástico. Por isso, ele é mais aquecido e se torna mais quente se estiver exposto à luz solar. Então, devemos ter cuidado, quando formos colocar algum objeto no sol. Quando você vai pegar daquele objeto, às vezes você pode sentir até uma pequena queimadura. Por quê? Porque aquele objeto, esse material, ele tem mais facilidade de absorver a temperatura do sol. Por isso ele fica mais quente e pode provocar uma queimadura, um acidente. O plástico, ele também é um material que absorve o calor, da luz solar, só que com menos absorção. Nós temos também a questão das cores. Tem algumas cores de alguns objetos que também influenciam na absorção ou na reflexão da luz solar. A cor preta. Nós temos aqui uma cor preta, Uma blusa, uma calça, um short. Então, as cores pretas, elas têm mais facilidade de absorção, de absorver a luz solar do que a cor branca. Então, por isso que tem muitas pessoas que falam que a cor preta, ela é muito quente. Por quê? Porque ela reflete a luz solar com mais absorção, com mais rapidez, e aí ela fica mais aquecida, mais quente do que a cor branca. Então, tem pessoas que falam que a cor branca, as cores claras, elas não provocam muito calor ao nosso corpo. E, de fato, é verdade. Sabemos também que a temperatura
ela também nos proporciona coisas boas, como o coletor solar. O que é coletor solar? O coletor solar é uma peça responsável pela captação e absorção da luz do sol. Onde o coletor solar ele é instalado? Ele é instalado no telhado da casa. E para que serve o coletor solar? Ele promove o aquecimento de água ou outros líquidos com fluidos a óleo, né, industriais. Ele é também responsável por captar a energia do sol e transformar em energia, certo? Então, o coletor solar, ele é exposto ao sol, né? Ele é responsável para coletar energia solar. E ele é instalado aonde? No telhado das casas, para captar energia solar. Temos também outra peça muito interessante, que é o fogão solar. Para que serve esse fogão solar? O fogão solar é um tipo de forno constituído de uma caixa, né, com fundo preto e tampa de vidro, com suas abas que absorvem a luz solar. Então, o forno solar não precisa de gás, não precisa de lenha, não precisa de energia, apenas da luz solar. Se você colocar essa peça em cima de uma antena parabólica e colocar uma panela em cima, o alimento ele é cozido só com a luz que vem do sol, certo? Então, aqui são duas peças que elas fornecem a luz do sol. Elas recebem a luz do sol para alguns benefícios, certo? Para a nossa atividade de hoje, a página 188, vocês vão fazer a atividade 1, 2, 3. Atividade 1, vocês vão marcar um X em cada item, assinale o material que aquece mais rápido ao ficar exposto à luz do sol. Aí temos alguns materiais, né, que eles podem estar expostos ao sol e que recebem essa luz com mais facilidade. A areia, ela recebe a luz do sol. Se ela recebe rapidamente, vocês marcam um X. Papel branco recebe essa luz do sol com mais rapidez. Borracha branca, ferro ou metal, a cor branco recebe. O plástico preto recebe. A água transparente recebe. Então, vocês vão marcar com xizinho, com X, as letras A, B e C. No número 2, vocês vão observar as roupas das duas pessoas, né, a seguir e ligar corretamente cada imagem ao seu texto correspondente. Nós temos a cor preta e a cor branca. Aí vocês vão ler cada quadrinho e vão ligar. Atividade 3, vão assinar a frase correta em relação à luz do sol. Nós temos 3 quadrinhos. Os animais precisam da luz solar para produzir o seu próprio alimento? A maioria das plantas precisam da luz do sol para produzir seu próprio alimento? O sol é o único responsável por manter a temperatura da Terra adequada à vida? Não, né?
Então, vocês vão marcar corretamente, de acordo com o que vocês aprenderam sobre a luz do sol, a luz solar. E a página 189, vocês vão observar aí, a foto ao lado mostra um coletor solar, que foi exatamente o que eu expliquei, coletor solar. Aí vocês vão fazer a letra A. Por que o coletor solar deve ser instalado sobre o telhado? Por quê? Que tem que estar instalado lá no telhado. Porque é no telhado, né, que recebe, o telhado é que recebe a maior rapidez de luz solar. Se eu colocar o coletor dentro de casa, ele vai ter a obtenção, vai obter a luz solar? Não, então o coletor tem que estar exposto em um local que possa absorver a maior quantidade de energia solar. Letra B. Explique por que os materiais do coletor solar são pintados com uma cor escura. Essa parte aqui vocês vão pesquisar na internet com a ajuda de uma pessoa adulta e vão escrever aqui a sua pesquisa, certo? Na letra B. E número 5, vocês vão completar corretamente o texto sobre o funcionamento do fogão solar. Aí nós temos algumas palavrinhas e vocês vão preencher, completar esse texto, de acordo com o que vocês aprenderam sobre o fogão solar, certo? Então, boa aprendizagem para vocês.